Me responde uma coisa. Quando você pensa na decoração das casas dos anos 70, o que você pensa? O que vem na sua mente? Muito laranja, muito marrom, muito macramê de repente? E se eu te dissesse que a casa da maioria das pessoas daquela época não era exatamente assim? A verdade é que os anos 70 foi um período de grande revolução na decoração. Só que de um jeito muito mais complexo e interessante do que a gente imagina. Nesse vídeo, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como eram essas casas dos anos 70 e, o mais importante, como a gente pode aprender com aquela época, lições valiosas para a gente trazer, para decorar, trazer mais personalidade e afeto para nossa casa hoje. Bom, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nesse universo dos anos 70 e eu trouxe aqui para vocês esse livro que eu li recentemente chamado 70s House, da Style Bilson, onde fala muito sobre esse tipo de decoração desse período. Eu sei que quando a gente pensa numa determinada época, um determinado período da história, quando a gente pensa na casa das pessoas que viveram nesse período, geralmente vem uma imagem muito clara, muito característica desse período na nossa cabeça. Anos 50, anos 20, anos 60 e os anos 70 também. Só que a gente precisa lembrar que as coisas não são bem assim, não são tão certinhas, não são tão preto no branco, sabe? Na verdade, as pessoas dos anos 70, elas não tinham essa casa tão estereotipada assim, tão engessada assim, com essas características tão marcantes assim. Sabe por quê? Quando a gente fala de estilo de decoração para uma casa, a gente tem que lembrar que nós não somos um estilo só. Nós tendemos a gostar de várias coisas diferentes. Nos dias atuais, por exemplo, perceba-se que as casas não são todas iguais. A gente não tem uma característica marcante dos anos 2020 para cá, por exemplo. Na verdade, a gente tem várias coisas acontecendo. É claro que, de repente, daqui uns 30 anos, quando olharmos para trás, veremos quais características foram mais marcantes naquele período. Porém, isso não significa que todo mundo que viveu naquele período teve uma casa com todas essas características marcantes. É isso que eu quero falar aqui. Então, nos anos 70, as pessoas não tinham essas casas tão estereotipadas assim, tão características assim. E essa talvez seja a primeira lição aqui desse vídeo para a gente trazer e entender para nossa casa hoje. Quando a gente fala de decoração, nós não somos um estilo só. Quando você quer decorar sua casa com essa pegada anos 70, talvez você não tenha uma casa completamente com essa pegada super marcante dos anos 70. Porque talvez você se identifique com os anos 70, com os 50, com um estilo industrial, com um estilo boho, com várias outras coisas que quando você junta tudo isso, transforma-se no seu estilo próprio, no seu estilo de decoração. Tem vídeo aqui mostrando, ensinando para vocês como que vocês podem encontrar o estilo próprio de vocês. Vou deixar no card para quem se interessar acompanhar depois. E aí, os anos 70 não era um estilo único. Na verdade, os anos 70 foi marcado por uma grande libertação e jeito de se expressar na decoração, de realmente as pessoas queriam ser elas mesmas, queriam explorar, queriam realmente expressar-se em suas casas de maneira muito única, muito autêntica. Eu acho que é por isso até que a gente vê muita coisa vibrante, muita textura, muita estampa nos anos 70. Não foi por acaso, foi justamente por essa liberdade, por essa vontade de se expressar na casa, por esse desejo de realmente ter uma casa assim que grita personalidade. Entende? E outra coisa interessante sobre esse período é que, além dessas coisas, né, da pessoa querer se expressar, querer ter uma decoração bem autêntica, enfim, querer realmente
ter mais liberdade na hora da decoração, as pessoas ainda assim tinham móveis, decorações, marcenaria que vieram de outros períodos. Então a gente vai ter um grande mix de informações, de mobiliários, de texturas, de cores, de estilos de decoração no mesmo ambiente. Por quê? Porque são móveis que foram herdados lá da avó, que tem um estilo de outra época, ou até mesmo uma casa que comprou e veio com um estilo arquitetônico de outro período e a pessoa manteve. Então vai ser uma grande mistura de várias coisas, várias características, vários estilos que vão aí moldando a casa das pessoas que viveram aí nos anos 70, que decoraram suas casas nesse período. Falar para vocês, eu gostei muito dessa leitura desse livro aqui, achei ele super divertido, super interessante. Vocês sabem, eu adoro estudar história do design, estilo de decoração, como eram a casa das pessoas nas mais diversas épocas, e é um assunto que me interessa muito. E eu gostei muito de aprender, de entender um pouco mais sobre essa pegada nos 70, entender sobre tudo isso. Então eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo características das casas dos anos 70 e saber diferenciar o que era tendência, o que era realidade para aquele povo e o que a gente pode pegar aqui e trazer para nossa casa, para trazer mais personalidade, para inovar, para trazer autenticidade, identidade, enfim. A gente vai abordar um pouquinho então sobre as coisas que a gente tem nesse livro aqui. Pois bem, pessoal, vamos lá. Aqui neste livro, a Stanley Wilson, ela vai até abordar um caso que realmente nos anos 70 as pessoas estavam mais interessadas em decorar suas próprias casas e realmente decorar com muita personalidade, de se expressar, de testar cores, testar estampas. Mas isso é uma coisa que vem lá desde os anos 60, na verdade. Eu tenho um outro livro onde fala sobre o design dos anos 60, depois eu posso fazer um vídeo para cá, para a época, né, para o período dos anos 60. E nesse outro livro, a gente vê que até pouco tempo atrás, as pessoas não compravam coisas para suas casas. Elas, na verdade, possuíam coisas na casa e não pensavam muito na decoração, na parte estética da coisa. Isso acontece porque, antigamente, quando você queria comprar os móveis para sua casa, era muito diferente do que é hoje. As pessoas geralmente tinham uma revista onde elas escolhiam um móvel, né, um sofá, uma mesinha, uma cama, compravam esse móvel que geralmente era muito caro, então era um investimento que você fazia para a vida toda, era muito caro, muito seletivo, então você comprava naquela revista e você tinha que dar sorte de chegar na sua casa e você realmente gostar, porque de fato, para trocar, para comprar outro depois, era uma coisa muito real, era uma coisa pouco acessível. Com os anos 60, a gente vai ter uma variedade de lojas que vão inovar no mercado imobiliário, trazendo realmente essa ideia de móveis mais acessíveis, lojas conceitos, que são aquele tipo de loja em que você vai até ela e você vê todos os móveis expostos, até mesmo expostos como se fosse um cômodo da casa para você ver a composição. A gente tem, por exemplo, a Tokstok, que é uma loja super conhecida aqui no Brasil, que tem muito essa estética da loja conceito, onde você vai lá e tem todos os móveis compostos juntos, como se fosse um cômodo já decorado, para você ter uma ideia de como que vai ficar aquela composição. E isso surgiu aí nos anos 60. Lá fora, depois veio para cá. E a partir desse momento, as pessoas começaram a se interessar mais por decoração. Os anos 60 ele já vai começar a trazer essa pegada de mais personalidade, de mais cor, de inovação mesmo, de autenticidade na decoração. Mas os anos 70 vai pegar isso e vai levar ao último volume. Calma que eu vou explicar. Mas só para terminar esse raciocínio de como as pessoas consumiam, compravam móveis, apesar dessa novidade de que agora a gente consegue, é mais acessível, ainda assim, a gente tem aqui um início de uma era consumista na decoração, das pessoas comprando realmente muita coisa, muitos móveis, muitas decorações, mas ainda era um período em que a pessoa investia naquilo, entende? Ela investia em algo que fosse durar por muitos e muitos anos. Diferente de hoje, que a gente tem muita tendência a todo momento, muita informação, e aí as pessoas acabam comprando muita coisa por comprar,
pensando já num futuro, em trocar, em renovar. Então são coisas muito mais descartáveis do que eram antigamente, sabe? E outro fato curioso para falar para vocês é o período Mid-Century Modern, né? O estilo Mid-Century Modern, que é um estilo que veio no pós-guerra, então a partir de 1945. É um estilo que veio ali naquele pós-guerra do pessoal que estava assim, principalmente nos Estados Unidos, foi um estilo que ficou muito forte lá. Depois ele veio para o Brasil também. A gente vai ter muitos filmes passados na década de 50 que tem essa pegada, esse estilo mid-century que eu adoro. E é um estilo pós-guerra, que é onde vem os móveis mais acessíveis, as pessoas começam a se interessar mais por decoração, por pensar na casa com mais intencionalidade. Vem os anos 60 e isso vai se amplificando ainda mais. E aqui nos anos 70 isso vai realmente ao último volume. Nos anos 70 a gente tem o que é considerado o início do fim da era Mid-Century Modern. Então a gente fala de um estilo que está de 1945 e vai ali até meados, final dos anos 70 de fato. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo sobre o estilo Mid-Century Modern ou sobre as casas dos anos 50. Eu vou adorar, adoro esse estilo, adoro esse período na história do design, confesso. E aproveita já para curtir esse vídeo, caso você esteja gostando, tá aprendendo alguma coisa, tá se interessando, você já tá se identificando, já tá gostando das casas dos anos 70. Então já aproveita para curtir esse vídeo e também se inscreva nesse canal, porque aqui a gente fala de decoração, a gente fala de estilos, de como trazer mais personalidade, mais alma para sua casa, mais afeto. Então fica aqui comigo. Bom, algumas características que a gente vai ter nas casas dos anos 70. A gente vai ver muitos materiais, muitas texturas. A gente vai ter um uso excessivo do bambu, do ratã, do macramê, do crochê. Tudo isso era muito marcante nas decorações desse período. E são materiais que são atemporais, que são utilizados até hoje. A gente vai ver esses materiais presentes em outros estilos de decoração, como, por exemplo, o boho, o folk. Então, são materiais que a gente pode trazer até para nossa casa, né, para nossa casa hoje, que vão combinar, que vão harmonizar super bem e podem vir com essa pegada nostálgica aí dos anos 70. E acho que não dá para falar dos anos 70 sem falar das cores, né? Olha esse livro aqui, todo laranja, bem coloridão. Isso aqui, gente, é anos 70 puro. As cores vibrantes. Bom, a gente vai ter essa paleta, então, de cores bem icônica, que vai ser sempre composta por esses tons terrosos. Então, a gente vai ter o marrom, o laranja, o amarelo, vai ter toques de roxo. Então, sempre uma paleta de cores mais quente, de cores quentes, amarelo, laranja, vermelho. As cores frias vão vir nesse tom vibrante. O marrom é um protagonista, vai ser sempre presente, ou numa madeira mais escura, então uma madeira puxada para o marrom, ou na própria cor marrom, nos mobiliários, num tecido, numa parede. E, novamente, cores atemporais, cores que combinam super. A gente hoje tem uma grande tendência a madeira de tom mais claro. A gente vê muito, por exemplo, o uso do frejó, que é esse tom de madeira mais puxado para o laranja. Mas existem outros tons de madeira. E a madeira escura, puxada para o marrom, é uma madeira super atemporal, super chique, super sofisticada na decoração. E quando combinada com cores quentes, né, então um laranja, um vermelho, um amarelo, fica uma coisa super legal, traz muita personalidade, tem muita identidade. E quando a gente fala nas casas dos anos 70, não tem como a gente não falar de dois estilos que foram super marcantes nesse período. O primeiro deles é a aeroespacial, que já vem lá desde os anos 60, né? O homem foi à Lua, várias missões espaciais. Então, esse tema, né, espaço, ficou muito em alta e no mundo todo, por diversos meios, e ele vai acabar entrando na decoração também. Então, a gente vai ter uma decoração com essa pegada futurística, que vai desde os anos 60 e continua super em alta nos anos 70. E às vezes até com essa pegada colorida
também. Cadeiras como, por exemplo, a Tulip Chair, né? Ou então a mesa Saarinen, que a gente super usa aqui no escritório. Eu adoro, recomendo essa mesa, uma mesa super atemporal. Era uma mesa, assim, febre dos anos 70. Ela tem essa pegada do estilo espacial, né? Da era espacial, esse estilo mais futurista. Então é uma mesa, assim, muito bacana, muito interessante, que tem todo esse histórico aí por trás que pode te interessar. O outro estilo é o Graphic Modernism, que é um modernismo gráfico. Nos anos 70, a gente vai ter muitas ideias de pintura em parede mesmo, em que vai se fazer várias faixas, né? Umas pinturas bem gráficas, bem... É tipo design gráfico mesmo, né? Não sei explicar exatamente, mas com imagens fica muito claro o que a gente está falando sobre Graphic Modernism. Então, isso é modernismo gráfico. A gente vai ter esse estilo com essas pegadas. E isso é muito interessante, por quê? Porque qual é a história que vem por trás? As pessoas, na questão de querer se expressar, de querer decorar as casas, de realmente querer uma decoração com mais personalidade, mas ainda assim, sem ter muito dinheiro para investir em papéis de parede, em marcenaria planejada, em móveis assinados, elas recorriam à pintura. A pintura, até hoje, é uma das formas mais baratas de se decorar, de trazer personalidade para uma casa. Desde aquela época, as pessoas já utilizavam esse meio para realmente trazer identidade para suas casas. E aí, ao invés de apenas pintar uma parede inteira de uma cor só, elas pintavam, faziam desenhos, esses desenhos mais gráficos, para trazer personalidade. E é uma coisa que dá para se fazer até hoje e pode ficar muito interessante na sua decoração. Gente, olha bem a decoração dos anos 70. Esse estilo psicodélico, esse estilo vibrante, com várias informações, vários estilos de decoração que se misturam. Mid-Century Modern, Graphic Modernism, era espacial, dentre vários outros. A gente vai ter o boho, o folk também, que são estilos que a gente traz dos anos 60, que chegam nos 70. A gente vai ter o estilo industrial, que é desse período. São muitos estilos dentro de uma mesma época. Então, os anos 70, eles não podem ser taxados em uma única caixinha de um estilo bem específico, porque ele vai ter várias coisas, várias características que vão combinar-se no estilo, no grande estilo dos anos 70. Mas o que é interessante é que, apesar de ser um estilo que tem muitas características, que tem vários estilos juntos ali, estilos até que se contradizem, não é algo bagunçado, não é um caos. É um caos organizado, digamos assim. Aqui é para vocês verem como que a mistura de cores, de estampas, de materiais não significa uma casa bagunçada, caótica, aquele caos visual. Muito pelo contrário. Pode sim ser uma casa organizada, uma casa bem interessante, com muita personalidade. Sabendo compor, sabendo realmente fazer a coisa do jeito certo, né? Compor do jeito certo, a gente consegue resultados muito satisfatórios na nossa casa, independente de quantos materiais a gente esteja misturando ali naquela casa. E isso faz a gente perceber como que no mundo da decoração não existem regras referente à parte estética. O mais interessante aqui, o que a gente mais consegue visualizar quando a gente fala sobre a casa desse pessoal aqui, é como que o legal, o interessante é você ter uma casa que te represente, que realmente converse com quem você é, que tenha a sua identidade, que tenha a sua essência. Então, a gente fala de um período que tinha esse estilo mais psicodélico, esse excesso de informação, esse estilo mais maximalista, não por uma tendência que todo mundo seguia, mas sim por esse desejo de se expressar através da casa, por essa liberdade de se expressar, de realmente querer uma casa com a sua própria identidade, realmente com a sua essência. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala sobre isso, que é o seguinte, gente: os melhores ambientes são aqueles que têm algo a dizer sobre as pessoas que moram nele. E é isso que eu acredito. Eu acho que, de fato, os anos 70 são relembrados até hoje, as pessoas falam sobre ele até hoje, e esse estilo é representado no cinema, na arte, na música, enfim, em diversos campos.
Justamente porque quando tem personalidade, não tem como passar despercebido. Você goste ou não, você se identifique ou não, não tem como você dizer que é um estilo sem graça, que passa despercebido, que é um estilo esquecível. Não é. Agora, uma reflexão importante que esse livro nos traz não é sobre uma parede laranja, um sofá marrom, mas sim sobre essa liberdade de se expressar e de misturar materiais, cores, texturas. É isso que a gente precisa lembrar, né? Precisa trazer para a nossa casa também. Essa possibilidade de realmente experimentar, de ver o que a gente gosta, de decorar com o que a gente gosta. Você pode ter se identificado com alguma característica aqui dos anos 70 e querer trazer para sua casa, porém com uma pegada mais clean, mais minimalista, mais clássica. Novamente, não há regras. Há, claro, a coerência, a estratégia, a boa intenção, a boa combinação, a harmonia sempre vai ser muito importante, mas quando você sabe de tudo isso, quando você sabe criar espaços harmônicos dessa maneira, você consegue resultados muito satisfatórios, muito diferentes e de fato que trazem muita personalidade para casa. Agora me conta aqui nos comentários se tem alguma característica dos anos 70, algum elemento que eu comentei que você usaria na sua casa. Quero saber. Ou então você não usaria nada, porque realmente nada que eu falei tem a ver com o seu estilo. Comenta aqui, se expressa, vamos conversar sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso WhatsApp para você solicitar um orçamento de projeto, consultoria de interiores. Esse livro aqui também está na descrição para quem se interessar e quiser aprender mais sobre esse universo. E se você curtiu esse assunto sobre estilo de decoração, sobre realmente ver outras estéticas, eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre arquitetura neogótica, um estilo super diferente disso aqui, mas que com certeza você pode gostar, pode se interessar. Vai lá assistir e depois me diga o que você achou.